Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube. Eu te convido a você passear por esse canal e conhecer outros trabalhos que tem aqui. Hoje eu quero usar a habilidade do teatro, do figurino, da maquiagem cênica. Eu quero me transformar em Simão, no Pedro, um apóstolo amado de Jesus, e quero contar a história dele para vocês. Então te desafio a ficar até o final desse conteúdo, e se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, adicione o sininho para receber as notificações e me ajude compartilhando esse conteúdo. Vamos lá? Com vocês, apóstolo Pedro. É com essas pedras que eu começo a minha história. Simão, nascido em Betsaida, nas margens do mar da Galileia, filho de Jonas, o pescador. Foi justamente isso que eu obtive como herança na minha vida. Apenas um pescador. Eu não posso me esquecer do dia que eu vi uma multidão na praia e a sua voz que entoava era Jesus que estava ali. Eu me aproximei do meio da multidão. Comecei a ouvir os seus ensinamentos. Mas logo quando eu volto a pescar, eu não imaginava que ele iria ao meu encontro. Ele mudou meu nome. Me chamou de Pedro. E me fez um convite que eu nunca poderei esquecer. Me convidou para deixar de pescar peixes e me tornar pescador de homens. Depois daquele dia, minha vida não foi mais a mesma. Eu o segui por todas as partes e contemplei muitos milagres. Muitas coisas eu presenciei diante dos meus olhos. Mas o maior de todos os milagres começava ali dentro de mim. Uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Eu fui o primeiro a identificar que ele era o próprio Messias, o Deus que estava entre nós. Eu não posso me esquecer. Ele me deu sentido para viver, para ver aquilo que eu não conseguia diante dos meus olhos. Ele nos tratava como filhos. Eu pude perceber o quanto ele era especial. Por onde ele passava, ele deixava seus sinais, seus milagres, seus prodígios. Eu vi morto ressuscitar, cego enxergar, paralítico andar. Eu não tinha dúvida de quem estava diante de mim. Eu já tive o sentimento de culpa pregnado sobre a minha alma e sobre o meu espírito. Eu me recordo como ele pediu para que eu cuidasse da ceia e providenciasse tudo aquilo que era necessário. Eu não imaginava que seria a nossa última ceia. Quando todos chegaram, o mestre fez algo que eu nunca imaginava. Ele pegou, agachou em nossos pés e, a começar de mim, ele disse que iria lavar os meus pés. Eu disse: Senhor, eu não sou digno que tu laves os meus pés. Por gentileza, se fores para lavar os meus pés, que tu lave o meu corpo inteiro. Eu disse que ele poderia contar comigo para sempre, que para sempre eu ia estar do seu lado. Quando ele olhou nos meus olhos e disse:
Hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu irás me negar. E foi exatamente isso que eu fiz. Como eu pude ser capaz de negar aquele que me amou quando não tinha motivos para ser amado? Como eu fui capaz de negar aquele que me resgatou e me tirou do lamaçal de erros que era a minha própria vida? Eu neguei por 3 vezes e decidi abandonar tudo. Eu me senti indigno, mesmo tendo experimentado tantas maravilhas. Eu não posso me esquecer que no meio de uma multidão, foi a mim que ele escolheu. Nunca vou me esquecer do dia que eu estava pescando com os meus irmãos em um barco. E a tempestade começou a ficar muito forte. Os ventos vinham de toda parte. Eu olhei para o meio do mar e vi uma luz muito intensa que estava se aproximando de nós. E naquele momento eu imaginei que poderia ser um fantasma. Mas quando ele falou, imediatamente eu reconheci a sua voz. E eu falei: Mestre, faça que eu vá a teu encontro. E ele respondeu: venha, Pedro. Eu andei sobre as águas. Eu sabia quem era aquele que estava me chamando. Os meus olhos estavam fixos sobre ele, que por um momento eu esqueci da tempestade. Eu esqueci das ondas que estavam ao naufragar o barco. Mas por algum minuto, quando eu ouvi um relâmpago muito forte, eu tirei os meus olhos do meu mestre. E naquele momento eu comecei a afundar. E foi aí que ele me tirou das profundezas. E segurando na minha mão, agora não estava mais sozinho. Era eu e ele caminhando em direção ao barco. O problema que eu enfrentei foi exatamente de perdê-lo de vista. De tirá-lo dos meus olhos. Quantas vezes a gente deixa de olhar para aquilo que é eterno e olhamos para as tempestades momentâneas que aparecem no nosso dia a dia. Mas quando ele volta para o barco, eu me recordei que quem estava a segurar na minha mão era o mesmo que controla a fúria do mar e acalma a tempestade. A paz voltou a reinar em nosso meio, porque ele é a própria paz. Logo após eu ter feito a pior de todas as coisas que eu já fiz em minha vida, que foi negá-lo por 3 vezes, eu ainda conversei muitos dos apóstolos a abandonar o ministério e voltar a pescar. Eu tinha esquecido do convite que ele me fez para ser pescador de homens. E volto a ser simplesmente um pescador de peixes. Eu já não me lembrava que ele tinha dito que ele iria ressuscitar dos mortos. Era um dia como outro qualquer. Naquele dia a gente não tinha pego nada. Eu estava puxando o camelo e amarrando mais uma vez o barco na beira do mar. Tinha sido um dia muito difícil. Mais uma vez eu ouvi a sua voz ecoar. E quando eu olho para a areia, lá está Jesus, vivo entre os mortos. Naquele momento eu corri ao seu encontro. Eu imaginava que ele mesmo iria, naquele momento, me julgar por todas as ações que eu tinha feito de errado.
Mas quando ele olhou nos meus olhos, ele me perguntou: Pedro, tu me amas? Eu fiquei muito constrangido naquele momento, porque eu não imaginava e nem esperava que ele iria me fazer essa pergunta. E ele me perguntou por 3 vezes. Só na última vez eu percebi que, por eu ter negado 3 vezes ele estava me dando a oportunidade de ser curado. E na terceira vez ele perguntou: Pedro, tu me amas? E eu respondi: tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo. Ele olhou bem profundo nos meus olhos e me respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, ele me convidou a voltar para o meu ministério. Ele não olhou para minhas falhas nem para os meus erros, mas por 3 vezes ele me demonstrou o quanto eu sou amado. Quantas vezes a gente se esquece que o seu amor dura para sempre, que não há nada que a gente possa fazer para ser menos ou mais amado por ele. Ele já escolheu nos amar, mesmo antes que fôssemos gerados. Logo em seguida, ele me mostrou umas pedras e disse para mim que sobre aquelas pedras ele edificaria a sua igreja. Eu sou Pedro, Pétreos, que vem de pedra. Eu tive um encontro com o próprio Cristo ressuscitado. E só depois que eu pude perceber de fato quem eu era nele, que a partir desse momento eu comecei a andar sobre as sinagogas. A partir desse momento, por onde eu passava, até aonde a minha sombra chegava, as pessoas eram curadas. Ele disse que aquele que crer no nome dele faria obras maiores que a dele. Jesus nunca curou alguém com sombra. Nenhum outro homem andou sobre as águas. Eu tive a oportunidade de ser amado mesmo quando eu falhei. Que Deus é esse, que escolhe pessoas imperfeitas para fazer um lindo propósito. Ele me escolheu. Comecei a anunciar e pregar aquilo que estava dentro do meu coração. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. E naquele momento eu estava cheio do seu amor. Não existia mais nada que eu precisasse, porque eu testemunhei o maior de todos os milagres. Nem tudo aquilo que os meus olhos conseguiram enxergar são capazes de definir o maior de todos os milagres que nasceu dentro de mim. Com o coração de pedra, mas restaurado por aquele que é a pedra angular, por aquele que tudo pode. O maior milagre sou eu. Quando os cristãos começaram a ser perseguidos, dentro de mim foi gerado fé. Eu não tinha mais medo da morte, pois eu bem sei que aqueles que crerem no nome dele, ainda que morra, viverá. Por mais que o meu mestre já teria subido aos céus, mas ele deixou o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, aquele que tem fortalecido todas as manhãs e tem me feito a resposta do que o amado da minha alma espera. Todos aqueles que estão em Cristo são novas criaturas.
Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se eu olhar para trás, eu vou ver na minha história tantos milagres que eu pude presenciar. Se eu olhar para trás, eu vou ver na minha história o resgate que ele foi capaz de fazer para um simples pescador que não tinha expectativa nenhuma de vida. Se eu olhar para trás, eu vou perceber que em todos os momentos, até mesmo quando eu me irei, que eu peguei uma faca e cortei a orelha de um soldado porque estava tocando no meu mestre. Ele foi lá e fez um milagre. Não é nada sobre mim. Não encontro nada em mim que possa ser benéfico, mas quando eu olho para ele, eu encontro todas as respostas que eu preciso para permanecer. Ele é um bom pai e me resgatou no momento que eu mais necessitei. Foi capaz de transformar um homem improvável em um apóstolo. Aonde estão os profetas dessa geração? Aonde estão aqueles que não necessitam de provas para duvidar da sua existência, mas que acreditam no seu poder? Aonde estão aqueles que estão famintos para estar na sua presença e não se relacionam com ele por barganha, querendo algo em troca? Aonde estão os profetas que não têm medo da enfermidade, mas que avançam para o alvo sabendo que toda vez que o nome dele for pronunciado, milagres irão acontecer? Aonde estão nessa geração homens dispostos a deixar de ser pescador e se tornar pescador de homens? Aonde estão os generais de guerra dessa última hora, que não negociam sua fé, mas que anunciam aquele que vive e que continua fazendo milagre em nosso meio? Eis-me aqui. Eu sou Pétrios, Pedro. Edifica sobre mim a tua igreja. Obrigado por eu cumprir minha missão e o meu propósito com muita valentia, até mesmo sendo preso. Tu mandaste um anjo para me livrar da prisão. Tu é aqueles que tudo pode fazer. E sem ti, eu nada poderei fazer. Eu me rendo ao teu amor e entrego a ti tudo que sou, pois sem ti eu nada sou. De Simão a Pedro, não importa já até mesmo quem eu fui. O que mais interessa é quem eu sou em ti. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que foi feito com muito amor para você. Então, se você gostou, se inscreva no canal, adicione o sininho para receber as notificações toda vez que tiver novidade. Então, me ajuda também a compartilhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para a vida de quem for receber. Então, fique na paz e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.